Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Heraldo Ávila por aqui. Estamos aqui muito felizes por mais uma vez poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Meus amados, Deus tem nos colocado no coração o desejo e a urgência de falar para todos vocês sobre a sua vinda. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que por algum motivo ou outro, e às vezes por causa de uma coisa boba, você fique disperso, fique desligado, fique a lamparina apagada e você venha ficar. Jesus quer levar você, Jesus quer levar todos nós, e é por isso que Ele levanta suas trombetas, assim como a minha voz, para falar para todos vocês que Ele está vindo, que é hora de preparar a lamparina, é hora de acender a lamparina, botar azeite nela e ficar aguardando o noivo, porque Ele está chegando. Tudo já tem se cumprido, eu já tenho dito aqui em alguns áudios, em alguns vídeos, eu tenho dito aqui que a natureza já está emitindo sons, maremotos, terremotos, são tantas coisas acontecendo, as coisas estão vindo, a natureza está gemendo, gritando. Estamos vendo na área da ciência, o aumento da ciência, da tecnologia, o avanço do pecado, o avanço da incredulidade, o avanço da apostasia. O mundo está de costa para Deus, os homens estão incitados pelo Satanás, estão virando as costas para Deus, estão pintando e bordando. Pode ter certeza, irmãos, o mundo já cruzou a linha da misericórdia, já cruzaram a linha da misericórdia e agora chegou a hora do juízo. Deus está preparado para julgar essa terra e Ele tem nos levantado para dar um alerta, para falar com cada um de nós que é hora de despertar do sono, que a nossa salvação está mais próxima. E eu quero então, nesta hora, nessa oportunidade, dar continuidade nesse vídeo para depois a gente falar da porta que será fechada no momento do arrebatamento, porque a graça dá-se início do nascimento de Jesus até o arrebatamento da igreja. É um período, então nós precisamos estar alertas, os sinais já foram emitidos. Vamos focar aqui numa coisa: o que vai acontecer com a igreja que vai ficar, porque vai ter uma igreja que vai subir e outra igreja vai ficar. Como assim? A igreja que está com azeite, a igreja que está preparada vai subir e a igreja que não está vai ficar. Então eu quero falar um pouco aqui da igreja que vai ficar. A igreja que vai ficar é a igreja que está despercebida. A igreja que vai ficar é aquela igreja que não está se importando com as coisas de Deus, que não está orando, que não está jejuando, que não está se envolvendo com as coisas de Deus. E talvez você esteja nessa situação, meu irmão, minha irmã, e eu estou aqui para dizer em nome de Jesus, é hora de você acordar. Os dias são maus. Os homens já cruzaram a linha da misericórdia de Deus, como fizeram os antediluvianos, como fizeram o povo de Sodoma e Gomorra, cruzaram a linha da misericórdia. Deus pôs um limite e eles atravessaram o limite. Então Deus não tem outra alternativa a não ser aplicar o juízo. E eu quero destacar aqui uma coisa importante que traz muita dúvida para as pessoas. Quando Jesus, no capítulo de Mateus 4:19, quando ele diz assim, uma coisa terrível que vai acontecer no dia do arrebatamento com aqueles que aqui ficarem. Diz assim, versículo 19 do 24, serão dias terríveis para as mulheres grávidas e as que estiverem amamentando. O que Jesus quer dizer? Pense comigo. Primeiro, nós temos que entender o que a palavra de Deus está dizendo. E para a gente entender, para a gente pesquisar, para a gente mexer com a palavra de Deus e ir atrás do real sentido dela, nós temos que texto e contexto. Por quê, pastor? O capítulo 23, capítulo 24, 25, são tudo interligados. Eles não eram separados por capítulos e versículos. É uma continuação. Mateus 24 e 25 é uma continuação. É um assunto só. E ele está falando, ele começa falando da destruição do templo. Os discípulos ficam preocupados. Ele começa a falar do que vai acontecer. E os discípulos falam, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estão falando com Jesus sobre o fim de todas as coisas, que é o juízo final. Então, aqui no capítulo 24, 19, que é a continuação do assunto sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, grande tribulação, sobre os que aqui vão ficar, ele diz o seguinte: serão dias terríveis para as mulheres grávidas. Há muita conjectura. Uns dizem que, porque vai ser difícil ficar correndo de uma parte para outra, a mulher grávida. Outros dizem, a mulher grávida vai sofrer muito. O reino dos céus pertence a quem? Pertence às crianças. Jesus disse, deixai-vos meus pequeninos, porque das tais é o reino dos céus. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele vai punir a terra, ele vai punir o pecado, mas ele não vai punir as crianças que estão no ventre e nem as crianças pequenas que estão sendo amamentadas. Então por que as grávidas vão sofrer? Porque serão dias terríveis para as grávidas, porque no momento do arrebatamento as crianças que estão no ventre da mãe, elas serão arrebatadas. Imagina o desespero dessa mãe com 7 meses, 9 meses, prestes a ganhar o bebê e com tudo pronto para ganhar o bebê, o quarto
quartinho, o bercinho e tudo mais preparado, roupinhas, e de repente, simplesmente, o bebê desaparece da barriga dela. E ela fica desesperada, cadê? A barriga fica murcha e é um desespero terrível. Isso que Jesus está dizendo. Ai das grávidas. Jesus não vai punir as crianças com seus pais. Jesus não vai punir essa terra até tirar os justos, que é a igreja que vai subir, as crianças que não tem nada a ver com estes pecados. Então o que ele vai fazer? Ele vai arrebatar as crianças que estão no ventre da mãe. Quando a igreja subir, as crianças do ventre também serão arrebatadas. Mas ele diz também que ai das que amamentarem. Ele está falando das crianças que são amamentadas, crianças pequenas, crianças de colo. Ele está dizendo o seguinte: a mãe que tiver com a criança amamentando e tiver com a criança no colo, passeando num parque ou na cidade, onde for, com um carrinho de bebê ou amamentando, a criança vai desaparecer, vai ser raptada. Jesus vai tirar as crianças dos braços das mães, porque ele não vai punir o mundo junto com as crianças. Então, meus amados, vai ser muito terrível. Olha, imagine só, mães desesperadas porque o filho desapareceu, toda parte, em todo mundo. Isso vai ser global, isso não vai ser só na sua cidade, isso não vai ser só no nosso país, isso vai ser em todos os países, em toda a terra ao mesmo tempo. Vai ser uma confusão infernal e as mulheres vão na delegacia procurar a polícia e dizer: ó, meu filho foi raptado. A outra vai no médico dizer: o que aconteceu? Eu tô sentindo a minha barriga vazia. E o médico vai fazer, uma ultrassonografia e vai ver que não tem mais bebê, a criança sumiu misteriosamente. Aí, até eles entenderem que foi o arrebatamento da igreja, vai ser um desespero, vai ser um pandemônio, como diz os outros. A primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento e os que vão ficar, é que realmente as que estiverem grávidas, as que amamentarem, vai ser dias terríveis, como Jesus disse, serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que amamentarem. Então será terrível para as mulheres, porque se fosse a questão da dificuldade de locomoção, de um lado para outro, peste, coisas acontecendo, Jesus falava também dos idosos. Ele não falou dos idosos, ele falou das grávidas, das que amamentarem. Então ele falaria da dificuldade dos idosos também. Ai dos que estiverem velhinhos naqueles dias. Ele não disse isso. É muito fácil a gente entender isso aqui quando a gente entende o decorrer das profecias, o decorrer do assunto do capítulo 24 e 25 de Mateus, que está falando da tribulação e da grande tribulação que vai acontecer após a subida da igreja aqui na terra. Outro fato importante também que eu quero destacar aqui, o que vai ser da igreja que ficar, porque se eu não estiver com azeite, nós não estivermos com azeite, nós ficaremos também, porque Jesus foi claro, fomos convidados e nós devemos estar atentos a isso. Aqui no livro de Sofonias, capítulo 1, do 14 até o 18, olha o que está escrito: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, porque eles andaram como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra, veja que é o mundo inteiro, uma destruição total e apressada. Veja o que Deus usou Sofonias para dizer. O tema é o dia do Senhor. É esse dia terrível. Vai ser um dia o quê? Vai ser um dia terrível, porque diz aqui, o homem poderoso vai clamar, vai se sentir tribulado, vai ser dia de tribulação, de angústia. Os homens vão andar de uma parte para outra tentando procurar abrigo, mas não vai encontrar. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha o que diz a Bíblia: dia de angústia, dia de trevas, irmão. Trevas aqui é dia de demônios, dia de escuridão, nuvens e densas trevas. Ou seja, haverão trevas na terra. Imagine só, o pecado vai estar liberado na terra. O pecado não vai ter freio, porque a Bíblia diz que existe um que agora o retém, o
Espírito Santo ainda está na terra com a igreja, retendo esses demônios, retendo a manifestação do anticristo, dos seus agentes. Agora, quando Jesus levar a igreja, meu amigo, minha amiga, vai acontecer coisas terríveis. Sabe, as pessoas que querem pecar, vai ser liberado, eles vão ver o que é bom para tosse. O crime vai ser liberado, vai aumentar, mortes, guerras, coisas terríveis vão acontecer. E Deus está dizendo aqui, angustiarei os homens, eles andarão como cego porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó. Olhe bem, vão andar como cegas, não sabem para onde ir. Pessoa cega não sabe para onde ir, não sabe onde está, eles não sabem nada, estão aí vivendo a vida, a moda, vão-se embora, não se preocupam, de costa para Deus, pintando e bordando, mas a paga vai chegar. E eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer para você o seguinte: esse dia não tem que estar na sua vida, nem na minha vida. Esse dia não é para estar na vida dos escolhidos de Deus, mas veja bem, há um sono, há uma treva cobrindo a terra, e exatamente a escuridão que traz a sonolência, são esses demônios que traz a sonolência, é o que está acontecendo. Mas a Bíblia está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo que são dias maus, são dias difíceis. Por que ele está dizendo que são dias maus? Que é aquele dia que você não quer orar, mas você tem que orar. Aquele dia que você não quer jejuar, mas vai jejuar. Aquele dia que você não quer ir à igreja, ao culto, adorar a Deus e receber de Deus, mas você vai. É aquele dia que você não pode desistir, não pode esmorecer. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E Deus está dizendo muito claro: ai das grávidas, ai das que amamentarem, ai daqueles que estiverem aqui, porque, irmãos, vai ser uma coisa terrível. Quando Deus começar a abrir os 7 selos, quando Deus começar a liberar as trombetas, quando Deus começar a liberar os sinais da ira de Deus, vai vir sobre a terra. A gente percebe que tudo que Deus fez, sempre tem um anjo dizendo que o juízo aconteceu porque os homens não se arrependeram para dar glória a Deus, antes blasfemaram do seu nome. Então Deus vai mandando juízos para ver se o homem se arrepende. Não vai ser uma destruição em massa no início, vai ser um massacre, vai ser uma coisa difícil, mas não vai ser uma destruição em massa, porque Deus vai dando mensagens, vai mandando juízos para ver se o homem entende que não é nada, para ver se o homem entende que está sob o domínio de Satanás. Mas eu confesso para vocês, aqueles que aqui ficarem terão uma chance muito baixa de conseguir enfrentar o que vai chegar. O anticristo vai ser ferrenho, ele vai ter uma lábia muito boa, ele vai ter um poder de persuasão, enfim, vai ser dias terríveis. E Deus está nos levantando para dizer para você que está aí, meu amado irmão, minha amada irmã, é hora de acordar. Levanta sua cabeça. Você não pode continuar sentindo fraqueza para ir para a igreja. Você não pode continuar a ficar aí sem fazer a vontade de Deus. Levanta a tua cabeça. Nós estamos em santo jejum, em santa oração, em santa meditação da Bíblia. Deus mandou colocar a igreja em oração, em jejum e leitura bíblica. A igreja está em alerta. Você também pode estar em alerta junto conosco. Buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. Entenda bem, o Espírito Santo é o agente de Deus na terra. Ele é o responsável para nos preparar. Mas quando a gente entende que ele veio para ter comunhão conosco, não fique nessa crise de azeite. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Quero te fazer um convite. Olha, compartilhe essa mensagem para quantas pessoas você puder. Ajude as pessoas a acordar, se despertarem. Há muitos lugares que as pessoas estão desligadas, estão pensando em tantas outras coisas, estão pensando em construir megatemplos. Não é pecado fazer isso, mas agora é a hora de preparar vidas. O tabernáculo de Deus são almas, são vidas. É hora de deixar um pouquinho as paredes, deixar o piso. É hora de procurar buscar o azeite, buscar o Espírito Santo, trazer o Espírito Santo na atividade de novo para nossas vidas, para nossa igreja. Então, compartilhe esse vídeo. Se você está aí, dê um like missionário. Como like missionário? Você vai estar me ajudando a chegar a mais pessoas. Se você puder também deixar seu comentário, se você foi edificado, se você foi abençoado, eu quero que você deixe sua pequena mensagem, seu comentário. Vai ser muito importante para a gente continuar te ajudando, tá bom? Eu estou contigo, estou com vocês. Deus me levantou para te ajudar nesse momento e eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Eu quero fazer uma oração por você. Pedir a Deus que te ilumine, pedir a Deus que enche o seu coração e seu entendimento da luz do Santo Evangelho e que você possa acordar, despertar. Deus está te chamando, porque está chegando a hora da gente voltar para casa. Deixa eu orar por você, Pai. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por deixar tudo escrito e por fazer com que o Espírito Santo fale através de nós. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã que talvez atravessou crise, atravessou dificuldades, talvez se esfriou por algum problema, alguma situação, porque isso o diabo coloca em nosso caminho situações, mas o Senhor está conosco, meu Pai. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, fortaleça, não deixa parar, tira as escamas dos olhos, tira todo o peso, todos esses demônios que têm impedido
impedidos, pessoas de caminhar, sejam repreendidos agora. Saia, onde chegar a minha voz eu repreendo os espíritos de frieza, os espíritos que impedem as pessoas de orarem, de buscarem. Saia, Satanás, em nome de Jesus, e não voltem mais. Querido Pai, eu abençoo essas pessoas, essa casa, essa família, o trabalho dessa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo entregando em tuas mãos. Amém. Meus amados, é um prazer estar aqui. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar seu comentário para a gente continuar pregando, ministrando sobre a sua vida. Não esqueça de compartilhar para quantas pessoas você puder. Você vai ser abençoado, as pessoas vão te agradecer, porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fica na paz do Senhor, um grande abraço e eu encontro vocês no próximo áudio. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.